Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem introdutória à utilização do PSIM para análise de circuitos elétricos. Para aqueles que não têm o PSIM instalado, na descrição do vídeo eu vou deixar um link que fornece informações quanto à instalação. Bem, com o PSIM aberto, basta você clicar aqui nessa opção, que é uma folhinha branca, mas é um novo projeto. E aqui vai abrir uma área de trabalho para você. Nessa área de trabalho, você tem acesso já aos atalhos rápidos da biblioteca. Então aqui a gente tem alguns componentes como resistor, indutor, capacitor, diodo, né? Também tem os componentes ativos, que são os SCR, transistor GBT e assim por diante. Aqui temos algumas fontes também, né? Fontes de corrente contínua, de corrente alternada, sinal senoidal, triangular, onda quadrada, né? Diversos tipos de sinais para vocês fazerem simulação. Além disso, nós temos também aqui os menus superiores, que nessa opção aqui, elementos, a gente tem diversos outros grupos, né? E a partir daqui a gente tem outros componentes também que possam fazer uso, que vocês possam fazer uso para poder montar o circuito e fazer a simulação. Bom, eu vou iniciar nesse primeiro vídeo fazendo uma simulação bem simples, né? Então eu vou pegar aqui uma fonte de tensão contínua, vou pegar aqui um resistor. Então quando eu clico aqui no elemento, vocês podem ver que o elemento fica livre aqui na área de trabalho para eu clicar na posição aonde eu quero que ele fique, né? Então, se eu quiser que ele movimente verticalmente, basta vocês clicarem com o botão direito. Ó. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, tá vendo que ele está rotacionando. No meu caso eu vou deixar na horizontal mesmo, e vou colocar aqui nessa posição. Depois que eu adicionei o componente, ele fica ativo ainda o comando, né, para que vocês adicionem o componente em outro lugar, caso seja necessário. Bom, no meu caso eu não vou precisar mais de um resistor, então eu vou sair dele aqui. Vou pegar aqui um capacitor, vou iniciar a simulação com um capacitor, então eu vou pôr aqui ele nessa posição. Assim. Bom, não vou precisar mais de capacitor, vou dar um ESC para sair aqui do componente, vou melhorar aqui a disposição deles. Então, nós temos aqui um circuito clássico, que é um circuito resistor, capacitor, RC, só que mediante uma fonte de tensão contínua. Vou pegar aqui a minha canetinha aqui, ó, na parte superior, ó, que é a linha, e aqui fechar o circuito aqui, para que eu possa fazer a simulação. Bom, agora eu preciso definir os parâmetros de cada componente, né? Então vamos para a minha fonte. Clicando duas vezes nessa fonte, a gente tem acesso aos parâmetros dela. Então aqui a gente tem a amplitude, o nome da fonte, né? Você pode observar que não tem nenhum nome descrito nos componentes aqui, né? Então todos estão desassinalados aqui. Então, por exemplo, eu quero pôr uma fonte de 12 volts, basta colocar 12 e assinalar essa opção aqui. Aí você tem aqui o número no qual onde você pode pôr ele onde você quiser, relacionado a essa fonte. Então fica mais fácil também de você interpretar. Aqui em cima nós temos o resistor, então clicando duas vezes a gente tem acesso ao parâmetro. Então esse resistor aqui eu vou pôr um resistor de 1000 ohm, né? Vou clicar aqui no botãozinho no tique para poder mostrar o valor. Então tá lá, 1000 ohm. É importante, deixa eu até aproveitar esse componente e passar essa orientação, que é muito comum a gente trabalhar com valores de resistência alto. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com uma resistência de 100.000 ohms, né, 100K. Então no PSIM você pode vir aqui, ó, por 100 e a letrinha K, minúscula. Tá? Aí dessa forma o PSIM vai entender que esse resistor é de 100.000 ohms. Se eu quero, por exemplo, trabalhar com 4.4700 ohms, eu posso pôr aqui 4 ponto, não pode ser vírgula, tá? Ponto 7 e a letrinha K.
Então o PSIM vai entender que esse resistor aqui é de 4.700 ohm, né? E assim por diante. No meu caso aqui eu vou usar um resistor de 1K, então eu vou deixar ele aqui o valor de 1.000 ohm. Aqui nós temos o outro componente, que é o capacitor. Então aqui no nosso capacitor, o parâmetro que você tem que adicionar aqui é a capacitância, né? Então ele é dado em farad. Então eu vou colocar um capacitor aqui, por exemplo, aqui de 1000 farad. Desculpa, 1000 farad não, 1000 microfarad. Todo mundo sabe, né, que o capacitor é muito comum utilizar submúltiplos, né? Então milifarad, microfarad, nanofarad, picofarad e assim por diante. No meu caso aqui, no exemplo, eu vou colocar um capacitor de 1000 microfarad. Então o micro é acompanhado da letrinha U, tá? Então aqui nós temos 1000 microfarad. Vou mandar mostrar o valor, tá aí, a apresentação de 1000 microfarad. Se eu quisesse de 100 milifarad, bastava eu pegar aqui, colocar o valor 100, acompanhado da letrinha M minúsculo. Então aqui o PSIM já vai entender que é 100 milifarad. Vamos deixar como 1000 microfarad para o nosso teste. Tá aí, beleza. Agora nós temos, né, que colocar os instrumentos. Não basta eu montar o circuito e não colocar os instrumentos de forma estratégica para entender o que está acontecendo, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui um amperímetro. Então eu vou pôr aqui um amperímetro para poder mensurar a corrente desse circuito. Então o amperímetro é a letrinha A, então ele fica em série ao longo do circuito. Também vou pegar aqui um voltímetro. Então aqui embaixo aqui, ó, tem um voltímetro. Nesse voltímetro eu vou querer medir a tensão da minha fonte e vou medir a tensão em cima do meu capacitor aqui. Então todo mundo sabe que um voltímetro eu tenho que ligar em paralelo com o dispositivo onde eu quero fazer a leitura da tensão, né? Estou fazendo aqui. E o amperímetro é ligado em série. Pois bem, em cada instrumento desse, se eu clicar em cima, tem aqui o nome do instrumento. Então isso é importante para quando você for simular, você vai visualizar VP1 lá, por exemplo, que é o nome padrão desse instrumento quando eu adiciono ele. Então é interessante vocês colocarem nome que vocês conseguem identificar, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pôr uma V-fonte, que eu sei que vai ser a tensão da minha fonte. Eu mandei mostrar aqui até o texto referente a isso. No outro aqui, eu vou colocar tensão no capacitor, CAP, né? Para a gente saber que essa fonte é no capacitor. E por fim, aqui vai ser a minha corrente, né? Então a corrente do circuit, né? De circuito. Vou colocar aqui para eu poder saber do que se trata essa leitura aqui. Terminei a montagem do meu circuito, coloquei os instrumentos. Agora eu vou fazer a simulação. Mas antes disso, eu preciso falar para o PSIM quanto tempo que eu quero simular. Para isso eu venho aqui, ó, no menuzinho chamado Simulate, Simulate Control, clico nele e coloco esse reloginho aqui. Quando eu adicionar o reloginho, ele vai perguntar para mim quanto tempo você quer simular. Então, por padrão, o PSIM ele simula aqui 10 milissegundos, né? Então, vamos colocar 100 milissegundos, ou melhor, 500 milissegundos, e ver como que vai ser o comportamento que eu quero mostrar. A curva, né, de carga do capacitor. Eu não fiz os cálculos aqui, mas eu acredito que 500 milissegundos é o suficiente. Então aqui esse parâmetro é importante, tá, gente? Então dependendo do circuito que vocês desenvolverem, às vezes tem um transitório inicial cujo valor é alto, né? Demora-se um tempo esse transitório. Se você quer visualizar ele, você tem que simular num tempo que seja possível que o PSIM mostre esse transitório, por exemplo. Então eu coloquei aqui 500 milissegundos, não precisa mais que isso. Pronto. Bom, basta
Para se fazer a simulação, basta clicar no botão aqui chamado Rule Simulation. E aqui vai aparecer uma janela para você adicionar, né, os instrumentos que você quer fazer uso. No meu caso aqui eu vou adicionar todos. Vou dar um OK. Tá aí. Ele já fez a simulação e está mostrando para vocês a simulação daquele circuito mediante o tempo, ó, de 500 milissegundos. Então começa aqui no 0 e chega aqui 0.5, ou seja, 500 milissegundos. E a gente pode notar aqui, a gente observa que aqui, ó, V-fonte, que é o instrumento que eu coloquei lá na minha fonte, está lendo 12 volts, está certinho. Aqui nós temos V-cap, que é a tensão aqui no capacitor, né? Então você pode ver que ele tá, o aumento de tensão aqui no meu capacitor está existindo. No entanto, ele ainda está em processo de carga, né? Ou seja, 500 milissegundos não foi suficiente para poder mostrar toda a carga do capacitor. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar até esse exemplo aqui e vou aumentar meu parâmetro do relógio aqui. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 3 segundos. 3 segundos. E vou mandar simular novamente. Vou adicionar todos os componentes. Tá aí, acho que dá pra gente visualizar melhor já. Opa, acabei fechando aqui. Vou simular novamente. Tá aí, adiciono os instrumentos. OK. Visualizo. Aí eu já tenho uma curva melhor, né? Uma exponencial aí da curva de carga do capacitor. Se eu quiser ver os valores instantâneos, né? Basta eu clicar aqui em RNS. Desculpa. Clicar aqui, ó, em Global Max. E daí ele abre aqui um cursor. Nesse cursor você consegue ver aonde o cursor está, os valores instantâneos de todas as grandezas. Então, por exemplo, aqui, ó, no tempo de 500 milissegundos, nós temos uma tensão da fonte de 12 volts, ele mostra aqui do lado. Temos uma tensão no capacitor no valor de 4.7 volts e temos uma corrente de circuito de 7 mA. Como que eu estou identificando isso? Olha aqui que no valor das medidas, ele está mostrando os valores, por exemplo, a corrente do circuito 7.25, né? Expoente menos 1. Então é como se fosse 7.25 vezes 10 a menos 3 ampere. Se eu converter isso, eu sei que vai ser 0,00725 ampere. Mas é muito comum a gente utilizar as unidades, né, submúltiplos, né, das grandezas. Então, no caso da corrente, vai ser 7.25 mA. É uma corrente bem pequena, então por isso que a gente observa aqui que praticamente, né, não está tendo mudança nenhuma aqui, porque a minha escala global aqui vai até 12, né? Então milha aqui ficaria bem, um valor bem pequeno, a gente não consegue nem notar. A gente pode fazer da seguinte forma, então eu posso clicar aqui, ó, nessa opção, ele abre uma janela na parte inferior e fala para você qual instrumento você quer visualizar. Eu posso adicionar só a corrente, então daí eu consigo visualizar ela de uma maneira um pouco melhor do que deixar ela aqui junto com as tensões, que está numa escala muito maior. Então olha que bacana, a gente tem aqui uma tensão da fonte fixa, uma tensão em cima do meu capacitor carregando ao longo do tempo, e conforme esse capacitor vai carregando, a corrente no meu circuito vai diminuindo. Isso mostra que o circuito foi simulado de maneira correta, porque na hora que o meu capacitor terminar de carregar, teoricamente, se ele já carregou, eu não preciso mais de corrente no meu circuito, então a corrente tem que tender a zero aqui. Eu coloquei 3 segundos, mas mesmo assim não deu para ver o final aqui da carga. Deixa eu aproveitar e fechar essa simulação. Eu vou colocar aqui o dobro, né? 5 segundos, acho que já é o suficiente. Eu vou mandar simular novamente. Agora eu vou adicionar somente as fontes de tensão. Aí, legal. E vocês conseguem observar que saiu do zero e carregou todo o capacitor.
E aqui eu vou abrir uma janela na parte inferior e vou mandar adicionar a corrente, né? Para a gente observar aqui em paralelo. Aí, legal. Agora dá para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Então eu vou ativar aqui o excursor, né? Vou colocar aqui RMS. Vai aparecer a janelinha aqui de tensão instantânea. Ela é float, né? Que a gente fala. Então você pode colocar ela aí em qualquer lugar para melhor visualizar os valores, né? Vou deixar ela aqui. Clica aqui em qualquer parte aqui da simulação, eu consigo visualizar, né? Consigo visualizar aí os valores instantâneos. Então, por exemplo, aqui, ó, quando vai chegando no finalzinho, meu capacitor já terminou de carregar e, consequentemente, minha corrente, ó, que começou lá no máximo quase 12 mA, está chegando aqui praticamente 0 mA. Ou seja, o capacitor já carregou, a corrente não faz sentido mais ela existir. Lá no início, a gente observa que conforme o capacitor começa a carregar, a corrente é máxima e ali vai ocorrendo uma exponencial tanto para carga como também para descarga no meu capacitor. E a tensão da minha fonte continua fixa. Então, no PSIM, você consegue observar os valores instantâneos de maneira gráfica, simular diversos tipos de circuito e a partir dessas simulações vocês conseguirem coletar valores até para confrontar, né, um cálculo que porventura vocês possam estar fazendo, e aí você consegue visualizar se o resultado do seu cálculo é coerente ou não com a simulação. Então, nesse circuito foi apenas uma fonte CC aplicada. No momento próximo eu já vou falar de uma fonte alternada aplicada a um capacitor. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.